Nanuque Web TV aqui, no escritório da Copasa em Nanuque. Alguns moradores, alguns populares, me pararam na rua, até mesmo através do celular, me ligando, querendo alguma informação sobre a falta d'água que está em Nanuque. Desde ontem, algumas pessoas me relataram que na residência não está tendo água. Eu estou aqui ao lado de Éder, ele que é chefe do setor da Copasa aqui em Nanuque. Ele vai poder falar melhor para a gente sobre essa falta de água e se tem alguma previsão, o que aconteceu e o que pode estar sendo feito para sanar esse problema da falta de água no nosso município. Éder. Boa tarde, Francisco. Boa tarde às pessoas que nos assistem. A nossa intenção aqui é de estar esclarecendo para vocês qual foi o problema que aconteceu, bem como o que a empresa está tomando de providências para sanar o problema da falta de água. Bem, ontem, por volta das 14 horas e 30 minutos, o abastecimento de água ele foi interrompido por questões técnicas na captação de água bruta. Nós tínhamos aqui 2 equipamentos, inclusive recém-adquiridos, que estavam em funcionamento, equipamentos esses da ordem de R$350 mil. Esses equipamentos foram instalados no mês de agosto e, no decorrer da semana passada e dessa semana, esses equipamentos apresentaram alguns problemas. Como os equipamentos estão na garantia, a gente teve que fazer a retirada desses equipamentos e encaminhar para o fornecedor no Rio Grande do Sul. Diante disso, a gente está, neste momento, fazendo a instalação de outros equipamentos para montar uma captação emergencial a fim de garantir o abastecimento para os municípios de Nanuque e Serra dos Aimorés. A princípio, falando de previsão, o pessoal técnico da Copasa já está trabalhando na manutenção desde a tarde de ontem. Passamos a noite inteira trabalhando, estamos lá até agora, e a intenção é que de hoje para amanhã a gente consiga terminar de montar esses equipamentos e colocá-los em funcionamento para já começar a mandar água para a estação de tratamento de água e, consecutivamente, distribuir água para as populações desses 2 municípios. No caso, como você falou, tem uma quantidade de pessoas. Hoje, pela manhã, eu estive lá na área de captação. Tem em torno de 7 funcionários trabalhando. E esse problema que está acontecendo nesse momento aqui em Nanuque é parecido ou é o mesmo problema do que aconteceu no mês de junho ou julho, não tenho certeza? Bom, nós tivemos um problema aqui no dia 5 de junho. Nós tínhamos aqui 2 bombas antigas, bombas que já funcionavam aqui há um certo tempo, e tínhamos a intenção de substituir essas bombas. Nesse período, em junho, essas bombas elas deram problema e a gente fez a substituição montando a captação emergencial. Essa captação ela foi montada e até que as outras 2 bombas que a gente adquiriu chegassem do Rio Grande do Sul. Essas bombas chegaram, foram instaladas, a captação emergencial ela foi desativada, só que, como eu falei, essas bombas novas apresentaram um problema e a gente teve que mandá-las para o fornecedor, que estão as bombas em garantia. Mas, teoricamente, o problema de junho não tem nada a ver com esse. A gente tinha resolvido o problema, o sistema ele já estava funcionando aproximadamente há mais de 60 dias, com as bombas funcionando em perfeito estado, só que esse problema nos pegou de surpresa, só que a empresa está mobilizando pessoal, está mobilizando equipamento a fim de garantir realmente o abastecimento para esses 2 municípios. De antemão, a gente já está com o caminhão-pipa na cidade para garantir o abastecimento dos órgãos públicos, do presídio, do hospital, das creches, dos asilos, daquelas pessoas que necessitam de água mais urgentemente. Mas temos fé em Deus que conseguiremos montar esse equipamento de hoje para amanhã e já conseguiremos restabelecer o fornecimento de água. Algumas escolas estão hoje, às 15 horas, vão encerrar as atividades devido à falta de água. Algumas escolas têm um reservatório muito grande e elas podem continuar durante um período bom. Mas a Copasa tem uma preferência para esse atendimento? Seria para as creches, escola, como você já falou, e os moradores. Se prolongar essa falta, não conseguir solucionar, a Copasa irá também distribuir a água através do carro-pipa para a população em geral? A priori, a nossa intenção é estar abastecendo, primeiramente, as escolas, o presídio, os hospitais, que são locais que necessitam de água com mais urgência, que não funcionam sem água. Só que, na pior das hipóteses, o abastecimento não ser normalizado, a gente vai
solicitar mais caminhões-pipas para poder estar abastecendo principalmente a parte mais alta, que é uma parte que depende de um maior quantitativo de água e também depende de um tempo maior para poder restabelecer o fornecimento. A nossa intenção é essa, se de tudo der algum problema e não conseguir restabelecer o fornecimento, a gente vai solicitar mais caminhões-pipas, mas, a princípio, o abastecimento ele vai estar setorizado somente nos hospitais, creches, presídio, asilo, SAMU e esses locais que dependem mais de uso de água com urgência. Pessoal do Serra dos Aimorés também depende dessa mesma captação daqui de Nanuque. O restabelecimento será igual aqui de Nanuque, no mesmo dia, na mesma época, né? No mesmo prazo. Sim, com relação à Serra dos Aimorés, não sei se já é de conhecimento de vocês, o sistema de Serra dos Aimorés funciona dependendo daqui. Nós temos uma estação elevatória de água que manda a água para o município de Serra dos Aimorés através de 17 quilômetros de rede na zona rural. Logicamente, o fornecimento de água ele ocorre de forma gradativa, porque nós estamos falando de nível, de parte hidráulica, que depende de aumentar o nível de reservatório, depende de tratar a água para poder, consecutivamente, chegar água no município. Então, a partir do momento que a gente colocar o equipamento em funcionamento, a gente já começa a tratar a água e, de imediato, a gente já começa a mandar água para o Serra dos Aimorés. Acredita-se aí que, se tudo ocorrer bem e a gente conseguir colocar o equipamento para funcionar, dentro de umas 10 horas depois, no máximo, a gente já tem a Serra dos Aimorés abastecida e a parte baixa de Nanuque também já tem abastecida. Mas a empresa ela está movendo esforços para poder sanar, para poder resolver esse problema o quanto antes possível. A Copasa, em momento algum, ela demonstra falta de interesse, ela demonstra falta de responsabilidade com os munícipes de Nanuque. Os problemas acontecem, infelizmente aconteceu numa época crítica, o calor já está chegando, o consumo de água está, de uma certa forma, aumentando bastante, mas a Copasa não tem medido esforços para resolver os problemas e para restabelecer o fornecimento de água, tanto para o município de Nanuque quanto para o município de Serra dos Aimorés. Para a Copasa também não é interessante ficar sem água, porque a Copasa depende do consumo. Se o consumo tiver, a Copasa, né, ficar sem água não tem necessidade. Para a Copasa não é vantagem. Com certeza. A Copasa tem como matéria-prima a água para poder ser tratada e para poder ser distribuída e, mais uma vez, reforçando o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com os moradores de Nanuque e Serra dos Aimorés, estamos trabalhando desde ontem à tarde, passamos a noite toda trabalhando lá, estamos movendo esforços, estamos mobilizando os setores da empresa que devem ser mobilizados a fim de resolver os problemas. Obrigado.